Recording is on. Se você é uma mulher que costuma esperar para começar a realizar os seus sonhos e investir em si mesma, se você é uma mulher que espera todos os planetas se alinharem, se você é uma mulher que não acredita em acaso, fica aqui comigo que eu tenho uma mensagem para você. Eu sou a Bruna, mentora das ovelhas cósmicas, que são mulheres sensíveis demais para não acreditar em Deus e negar as suas experiências com a espiritualidade, mas questionadoras demais para aceitar um conjunto de regras cegamente. Seja bem-vinda, egrégora, e vamos navegar nas mensagens que guiam mulheres poderosas e transformadoras como você durante esse período da Onda da Terra que acontece do dia 28 de agosto ao dia 9 de setembro. Pronta para começar e navegar através de uma história que traduz tudo que a gente pode estar experimentando nesses próximos 13 dias? Então vamos lá. Essa é uma história que eu canalizei com a energia do signo de Caban, que é a Terra e que vai estar regendo esses próximos 13 dias, tá? Só para contexto. Então vamos lá, eu vou ler com vocês. Caban? Isso, moço, sou eu. Pode entrar. Assim que ela fecha a porta do Uber, um desconforto surge no banco de trás. Algo a incomodava embaixo da perna. E para sua surpresa, quando se move, encontra um giz de cera quebrado ao meio. O coração dela imediatamente acelera. Moço, achei esse giz de cera aqui no banco. Ah, sim. Ele ri de um jeito doce, como quem tivesse acabado de colocar açúcar num café amargo. É da minha menina, disse com o rosto todo iluminado. Caban, que é especialista em identificar a comunicação invisível, percebeu que naquele tom de voz havia mais do que palavras podiam dizer. E não é todo dia que uma oportunidade de conexão mais profunda se apresenta, então ela decide corresponder à energia dele num tom amoroso e levemente empolgado. Sua filha! Que lindo! Ela estava indo para a escola quando esqueceu o giz aqui? A expressão de Felipe muda. Fica um pouco mais séria, carregando dor e esperança ao mesmo tempo. Não. Ele pausa. Eu tava levando ela de volta pro orfanato em que vive. Por enquanto, porque ela vai ser nossa filha, disse com os olhos cheios de lágrimas. Respira fundo, pensa Caban ao sentir aquela onda de emoção. Os olhos marejados de Felipe podiam significar tantas coisas. Persistência, fé, espera, decepção. Mas uma coisa era inegável: o amor. Eu admiro muito quem enfrenta o sistema e luta pelo amor de uma criança como você está fazendo, Felipe. Eu estou escrevendo um projeto para crianças em orfanato e eu quero muito começar a trabalhar com elas. Eu sou psicóloga. Nossa, que legal! Que mundo pequeno, não é mesmo? Ele sorri leve, acenando com a cabeça como quem afirma para si mesmo: não existem coincidências. Muito mesmo, você nem imagina o quanto. Eu tenho certeza que não nos encontramos hoje por acaso. Na minha vida, pelo menos, nada funciona assim. É aqui já, moça? É sim. Muito obrigada pela troca, viu? Você foi um sinal de Deus que eu precisava muito hoje.
disse ele com a gratidão de quem se sente aliviado. Felipe, eu que te agradeço. Você também foi um grande sinal de Deus para mim. Respondeu Caba com ternura, enquanto se afastava se despedindo e colocava no bolso o bilhete da sorte que tinha tirado minutos antes, na sala do RH, onde assinava os documentos da sua saída do trabalho. E no biscoito estava escrito: até mesmo um disco quebrado consegue criar uma obra de arte. Não desperdice seu potencial esperando ficar pronto. Talvez você, assim como eu, também esteja precisando muito dessa medicina. E de se lembrar que nada acontece por acaso. Você não tá aqui nesse vídeo hoje por acaso. Você não recebeu esse chamado dessa missão no teu coração por acaso. Os sonhos colocados no teu coração não são por acaso. E potencial, capacidade se descobrem com o tempo. Eu quero mergulhar fundo nessa energia com você. E pra gente fazer isso, eu vou te trazer para um outro portal, mais visual e que fica mais tangível e visual de novo, né? Repetindo palavras, tudo bem. Não se preocupe com entender isso agora, tá bom? Para quem já me acompanha há mais tempo, isso aqui é uma forma mais didática e mais fácil de vocês aprenderem o universo do Tzolk'in e do sincronário Maia, que é da onde essa informação foi retirada. E para a gente mergulhar mais a fundo e entender o que essa história, como essa história vai reverberar nesses 13 dias, eu quis trazer aqui mais simbologias e entender o que cada um daqueles elementos significam. Vocês que gostam de profundidade e significado, que é o nosso palco, tá? Esse é o oráculo da Terra, que é o signo que está regendo esses dias. Na nossa história, a gente viu um enredo de muita sincronicidade, um enredo onde só pessoas despertas, apenas as pessoas despertas conseguem viver. E é isso que a gente precisa materializar nesses próximos dias. É isso que o universo vai fazer a gente experimentar na pele, porque esses são os símbolos do signo da Terra, sinais, sincronicidades, coisas que precisam de uma sintonia, de uma sinergia muito grande que te fazem pensar, meu Deus, se eu não tivesse feito aquela escolha, se eu não tivesse pedido aquele Uber, eu não teria recebido a confirmação do que eu precisava. Então, eu quero explicar para vocês o primeiro ponto-chave que tá aqui, com a antípoda, que é a mão. A energia da mão, ela é aquela que é o desconforto necessário para fazer a gente crescer e alterar a nossa realidade. A mão é decisão, que foi o que eu acabei de dizer. Aquele momento de você, uma decisão que mudou toda a sua vida, uma percepção que você criou que alterou completamente o significado de tudo. E aqui na nossa história, a gente vê que Caban já tinha se alinhado com quem e com o que ela realmente desejava. Essa energia de se alinhar e ser quem a gente realmente é a energia que está predominando o fundo do nosso ano com o espelho. O espelho, ele é o fundo da
tela que a gente está criando durante 365 dias no ano cósmico. E ele está dizendo que esse ano não vai ser sobre o que a gente finge ser, mas sobre o que a gente tem coragem de sustentar. E o universo vai refletir isso no mundo externo. E na nossa história, Caban decide que ela vai se alinhar com o seu desejo mais profundo e vai trabalhar com crianças de orfanato. Vai escrever um projeto, fazer isso. E aí, quando ela tá lá na sala do RH, assinando os documentos, ela tira aquele bilhete da sorte que depois vira um lindo simbolismo para duas pessoas. Olha quando os destinos se encontram e às vezes você nem sabe quando você está transformando a vida de alguém e você está sendo um símbolo de esperança e de fé para a vida de alguém. Por causa de uma decisão que impacta a vida dela de um jeito muito peculiar, ela acabou sendo um símbolo de bênção e confirmação para uma outra família, que talvez não tenha nada a ver com o projeto dela. Talvez sim, talvez não, talvez eles nunca se cruzem mais. Mas porque ela tomou uma decisão difícil, bem difícil, a magia aconteceu. E é por isso que na nossa história de Caban, a gente já trouxe ela aqui depois que a decisão foi feita. O storytelling da Caban está sendo contado depois que essa decisão já foi feita. Para que vocês entendam na pele o que a Terra é, o significado desse signo que ela é. E aí, aqui, a gente tem na energia análoga o vento que é o que nos sustenta e o braço que nos apoia nessa jornada de 13 dias da Sonda Encantada. O vento é comunicação. O vento, ele é alma, espírito. Então é para muito além de um tete-a-tete aqui, uma conversinha, blá blá blá. Ele é uma percepção mais aguçada, porque ele está conectado com a alma e com o espírito, que é exatamente o que a Caban é muito boa em fazer. Ela percebeu que tinha algo para além daquilo que ele estava falando naquele momento. E se ela não segue esse impulso da alma, do espírito, e não faz a pergunta certeira, porque ela podia perguntar qualquer coisa. Ela podia ter falado qualquer frase que não ia levar a conversa para o mesmo lugar. Porque a pergunta que ela fez, se ela tinha esquecido o giz quando estava indo para a escola, fez ele tomar uma decisão naquele momento no coração dele se ele se sentia confortável o suficiente para falar a verdade ou não. Mas com certeza a energia que eles estavam trocando e quando a alma quer, quando o espírito quer se revelar através do que ele quiser, como um sinal, como um símbolo, como uma comunicação do invisível com a gente, ele usa. Então ela faz a pergunta certeira, seguindo aquele impulso do espírito, comunica e expressa e recebe de volta uma confirmação ainda mais profunda para ela. Porque só o giz de cera já era o suficiente. Já diria para ela, para Caban, você fez a decisão certa. Mas ela também estava sendo usada como um instrumento de Deus na vida daquele homem. Só porque ela tomou uma decisão. Olha o efeito borboleta que acontece quando a gente se alinha com quem a gente verdadeiramente é. Então, o que vai nos apoiar durante esses próximos 13 dias é expressar aquilo que a nossa alma e nosso espírito está pronto para comunicar. Se esses impulsos abrir a nossa cabeça, conectar a mente para além daquilo que é perceptível, vai para além. E aí,
concluindo com chave de ouro esse oráculo e essa história, a gente tem no oculto a energia da semente, que é ninguém menos que a energia que está regendo o nosso ano cósmico inteiro. Eu não sei onde que vocês estão vendo, porque aqui na minha visão eu tô vendo duas mãozinhas. E eu espero que vocês estejam vendo eu circular o canto superior esquerdo da tela ali dos slides, aonde eu tô mostrando o ano da semente ressonante. Que a semente ela é o giz de ser, a semente é o tema do nosso ano de 365 dias desse ano. E ela vai estar atuando nesse momento como padrões inconscientes, aqueles que a gente fica teimando, sabe? Mas que viram um poder quando a gente observa, vê e acolhe. E a semente, ela é um ser minúsculo que carrega todo o potencial de uma vida. E é aqui na nossa frase do giz de cera que ela entra com seu simbolismo. A frase dizia: até mesmo um giz quebrado consegue criar uma obra de arte. Não espere, não desperdice o seu potencial esperando ficar pronto. É esse o padrão inconsciente que a gente vai estar trabalhando coletivamente nesses próximos 13 dias. É essa sensação de eu não tenho capacidade para isso, eu preciso esperar mais um pouco, eu não tenho recursos, eu preciso de uma ring light maior, eu preciso daquele curso que me ensina tal coisa, eu não sei como criar tal coisa, eu não sei como fazer, ninguém me mostrou, ninguém validou. Observa essas vozes. Até porque elas vão estar nos acompanhando durante o ano inteiro. Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Como que tudo isso tá se emaranhando? Você que é nova aqui e não entende muito do Tolkien, não entende, mas segura aqui comigo a analogia, vai fazer sentido. A gente tá no ano da semente ressonante, que na nossa analogia que a gente vai criar uma obra de arte juntas, tá? A gente vai criar uma tela juntas. Nessa analogia, o Kim regente do ano, ele é a paleta de cores fixa que vai colorir tudo que a gente vai pintar. Então, todo mundo está recebendo a mesma paleta de cores esse ano, entendeu? Essas são as cores, esse é o Kim regente do ano. Vai pintar toda a história de 365 dias. Aí a gente tem uma outra energia que é muito importante, que é o tom magnético do ano, que é o espelho. Lembra que eu falei? Que ele tá nos convocando a ser e transmitir a nossa verdade do lado de fora, refletir como um espelho que tá dentro tá fora. Então, esse espelho é o fundo da tela. E aqui eu fiz bem visual. Vamos dizer que o fundo da nossa tela aqui ele é um rosé. Tá todo mundo recebendo o rosé. Então, a paleta de cores que a gente recebeu precisa se casar com esse rosé e a gente vai, todo mundo, misturar na mesma tela. Aí, a cada 28 dias desse ano, a gente recebe o tema. Então, uma vez a gente vai pintar fogo, outra vez a gente vai pintar a lua, outra vez a gente vai pintar a natureza, ou talvez uma cidade, entendeu? A cada 28 dias muda esse tema. E esse tema desses 28 dias é da tormenta. A nossa Caban,
tá contando a história dessa tormenta. Olha, eu tô saindo do maior pro menor. Nesses 13 dias, a Cabã tá contando, ajudando a contar a história da tormenta, que é o tema. Ela é o tema da nossa pintura. E o tema da nossa pintura nessa lua, para quem tava no GPS das ovelhas cósmicas já sabe, mas é reinvenção. A frase portal dessa lua é: não confunda direção com sentença. As tormentas da vida sussurram novos rumos, mas nunca escrevem quem você é. E os primeiros 28 dias, que foi só esses últimos 5 dias, vamos dizer assim, a gente teve uma grande influência da semente, que era a onda da semente, para nos fazer ter clareza, mais clareza do rumo e da direção que a gente tá indo. E muitas vezes é mostrando aquilo que a gente não quer viver, que a gente sabe que a gente quer viver. Por isso ela vem dizendo, não confunda direção com sentença, porque às vezes a vida te leva para aquilo que você não quer viver, para você criar essa clareza, e você acha que ela tá te sentenciando a ser algo, sentenciando, te dando um castigo. Não é. Muitas vezes, pra gente saber o que a gente quer, a gente tem que saber o que a gente não quer. E aí, que nesses próximos 13 dias, é hora da gente se alinhar com essa direção, se reinventar. Para que a gente possa começar a viver essas magias que a gente acabou de ver nessa história. Esse é um reflexo do que é possível acontecer nesses próximos dias. O Espírito quis muito que eu trouxesse o que acontece quando a gente se alinha com essa direção, muito mais do que eu ilustrar para vocês essa jornada de viver aquilo que a gente não quer para saber o que a gente quer e daí se alinhar com esse caminho. O Espírito está me revelando e mostrando que as mulheres que estão chegando nesse momento, para mim, que estão aqui na nossa egrégora, já tem clareza. Não estão na fase de investigação. Precisam se alinhar com uma decisão difícil que vai contra o que a maioria acredita que é certo, mas que ela faz você fluir. E eu digo que esse período da tormenta de reinvenção, ele é essencial, essencial, essencial para que o Kim regente do nosso ano, que é a semente, consiga prosperar. Ele é só o comecinho. Ele é só a pontinha. Porque o Kim regente do nosso ano diz assim: quando nenhuma fórmula me reconhece, eu ouso florescer mesmo sem garantias. Porque eu confio nas visões que só eu posso sentir e no caminho que só eu posso criar. Consegue sentir a força desse ano pedindo para você se reinventar ou inventar um caminho que funciona para você, que não tem fórmula, que ninguém explicou, que ninguém validou. Eu canalizei uma história que ilustra essa frase portal e que eu acredito que já tá liberada aqui no YouTube para vocês, que é da primeira lua, da lua magnética do espelho.
Eu vou dar uma procurada, esse universo do YouTube é meio novo aqui pra mim, mas eu vou procurar deixar aqui na descrição, aqui embaixo, o link e essas coisas, se vocês se interessarem em escutar essa história e se sentirem ativadas por essas histórias, né? Então, eu quis trazer para você esse panorama para vocês verem como tudo tá se amarrando, tudo tá se conectando. A coragem de ser fiel a quem a gente é, como ovelha cósmica, que somos mulheres que viemos transformar o mundo. E transformação não acontece fazendo as coisas iguais. Por isso vocês não são iguais, vocês são diferentes. E aquilo que tá no coração de vocês, reverberando e chamando, é um grande portal de transformação não só para sua vida, mas para outras mulheres. O resumo dessa história é: se alinhe. Esses próximos 13 dias é momento de alinhamento real com quem a gente verdadeiramente é, no sentido de estar se reinventando, tendo essa coragem de se reinventar. Fiquem atenta à manifestação dessa energia da Terra como impaciência. Ai, espera, tô precisando esperar demais. Tô fora do meu tempo, tô desalinhada. Ai, tô me sentindo atrasada. Prestem atenção. São formas de experimentar essa energia bloqueada no corpo. E sempre existe uma forma de alquimizar tudo isso a nosso favor. Eu acho que é isso. Se lembrem, até mesmo um giz de cera quebrado consegue criar uma obra de arte. Não espere se sentir pronta. Não desperdice o seu potencial esperando se sentir pronta. É hora de começar, tá? Vamos para a última parte. Tomara que eu não tenha sido confusa. Se eu deixei alguma coisa confusa, por favor, me digam, tá? Escrevam aqui nos comentários. Aos poucos eu vou conseguir criar algumas aulinhas que vai clarear tudo isso para quem se sente perdida. Mas eu prefiro que vocês foquem na mensagem e no que está sendo transmitido energeticamente. Tá bom? Então agora eu vou pedir para que vocês intuitivamente escolham um número e um desses portais. Põe a mão no coração, pausa esse vídeo, se precisar. Tô dando tempo pra você pausar o vídeo. E agora, vamos revelar uma confirmação para você. Pois bem, as respostas da mensagem canalizada especificamente desse período da Terra, que é do número 1, 2 ou 3, vão estar lá na plataforma do GPS das Ovelhas Cósmicas, que é a bússola da alma que transforma causa emocional em poder. Então, o que vocês viram aqui hoje é um gostinho do GPS, do que acontece lá. O que acontece lá é que a gente prevê tudo o que acontece nesse período. E aqui com vocês, eu tô começando a trazer o que acontece nesse período de 13 dias. Lá, a gente vê o que acontece no período de 28 dias. E aqui a gente vai esmiuçando a cada 13 dias, tá? Mas o benefício de você estar lá é que você já vai ter um adiantamento, vai conseguir se preparar melhor e vai conseguir alquimizar esse possível caos emocional em poder antes de acontecer. Além de você estar desenvolvendo teu próprio poder, que é prever, né? Então, para as deusas que já estão na nossa egrégora, as respostas do 1, 2 ou 3 vão estar lá para vocês na plataforma. Para vocês que estão aqui comigo,
Esses são as suas confirmações. Então, esse aqui é o símbolo que eu coloquei para representar a confirmação que você sentiu no momento em que você me ouviu falar mais sobre o Kim regente do ano. E aí você pode voltar aqui na frase portal, ler de novo e intuir o que mais isso significa para você, tá bom? Para quem sentiu que o vento estava falando mais sobre consigo mesmo, essa é a sua confirmação. Ou talvez você volte no nosso vídeo e escute de novo a mensagem que eu falei aqui, nesse momento que eu estava falando do vento, e sinto que ela representa para você. Espelho. Espelho é o tom magnético do nosso ano. Então, o que eu estava falando nesse momento, ou em qualquer outro momento que eu estava me referindo ao espelho, o que isso significa para você? Intui, vai a fundo, usa o teu veículo de comunicação com a tua alma, tá? Além de ser um portal aqui e uma mensageira, eu tô aqui para ensinar e ajudar vocês a desenvolver essa ferramenta única de comunicação com a alma, que é a intuição. Então, vão a fundo dentro do coração de vocês, porque mais especial do que receber confirmações é a gente receber as nossas próprias respostas. Semente, a mesma coisa. Quando eu estava falando dela aqui. E por último, a mão. Vejam outros simbolismos, por exemplo, o que significa cada uma dessas coisas aqui. Vejam se vocês sentem alguma coisa. O sentir, ele é a linguagem da alma. Quando a alma quer falar, a primeira coisa que ela faz é despertar o sentir no corpo antes de ativar o racional. Daí o racional começa, não, mas isso não tem nada a ver, mas isso não. Isso não faz sentido. Se faz sentir, faz sentido. Pra cá. Não ignore. E aí eu quero encerrar convidando vocês para o nosso próximo encontro na Lua Elétrica do Sol, que vai acontecer agora na terça-feira, dia 16 de setembro, às 19h19. Eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha conseguido ser clara, o mais clara possível. Sei que às vezes eu tenho que misturar um pouco de racionalidade para vocês entenderem de onde está vindo a informação, mas aos poucos a gente vai conseguindo encontrar um ritmo nisso, para que também as pessoas que já conhecem todos esses símbolos não precisem passar por todo o processo de aprender tudo de novo ou de ouvir tudo de novo, certo? Isso está sendo um grande alinhamento para mim, tá aqui fazendo isso que eu tô fazendo nesse momento, abrindo esse canal no YouTube, alimentando o que eu amo fazer, que é me aprofundar, e saibam que para mim é um grande momento de crescimento e expansão e desconforto. Mas seguimos juntas. E não vamos esperar ficar pronta. Vamos decidir que a gente tá pronta. Obrigada.